aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje eu vou fazer o parte 2 de um vídeo que eu fiz há mais ou menos 4 meses atrás, onde eu relembro os clipes cancelados do pop. Meninas, até hoje a gente sofre com alguns cancelamentos das grandes artistas do pop. Infelizmente, existem diversos fatores, como nós vamos notar aqui nesse ranking de coisas bem específicas para cada um dos casos. Cancelamento de clipes normalmente não acontece por uma coisa apenas. Existem várias que contribuem para esse cenário não dar certo no final das contas. Então, sem mais delongas, bora começar isso daí porque nossa listinha é longa. Mas antes eu não posso esquecer, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelas artistas que eu trago aqui nos vídeos. Se por acaso você ainda não conhece, já clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Olha, no último vídeo que eu fiz, teve um clipe que obviamente eu não coloquei para ter pauta para o parte 2 e muita gente comentou exatamente sobre esse vídeo, então eu vou colocá-lo aqui como o primeiro da nossa lista e eu estou falando de Switch, da afinada cantora Iggy Azalea, né, porque agora ela não é mais cantora, não é mais rapper, não é mais nada, com Anitta. Gente, não existiu raiva maior em 2016 do que o cancelamento desse clipe. Por quê? Muitos interpretaram esse cancelamento como uma espécie de boicote à carreira internacional da Anitta. E muitos acusaram a própria Iggy de ser a boicotadora dessa história toda. Só que, na verdade, o rolê não é muito bem esse. Pelo menos o que a Iggy falou pra nós aí não é o que o público muitas vezes entende como o culpado por trás. Originalmente, a música Switch foi gravada como segundo single do álbum da Iggy Azalea, o Digital Distortion, que também foi cancelado. Bom lembrar que a Iggy estava tendo um pouco de dificuldade para encontrar uma pessoa para cantar o refrão dessa canção. E ela não queria que fosse uma artista qualquer. E obviamente o nome da Anitta estava em ascensão, principalmente porque ela tinha uma fanbase muito grande, já naquele período levando em consideração redes sociais. E com isso, a Iggy viu uma ótima oportunidade para convidar essa artista brasileira que estava começando a sua ascensão internacional também para esse feat. A Anitta sim grava esse videoclipe lindo ao lado da Iggy, que nós temos várias histórias por trás do background desse vídeo, com pessoas falando que o cabeleireiro de uma não queria o da outra, a maquiagem de uma não podia ser a da outra, enfim, várias histórias de bastidores que merecem um vídeo somente sobre essa música, mas em resumo, gravaram o clipe, tinha boneco na piscina, tinha coreografia, tinha gelo, tinha cores, tudo que a gente ama num clipe pop. E a gente sabe que os clipes da Iggy são sempre incríveis. Porém, poucos dias depois, vazou uma versão na internet desse videoclipe que não estava finalizada. E isso daí irritou muito não somente a Iggy, mas principalmente a gravadora dela. E com isso, a gravadora resolveu não lançar o videoclipe. Por quê? Acabou virando meio que um dinheiro perdido, porque todo mundo assistiu ao piratão e não deram a oportunidade de conferir o trabalho pronto. Eu confesso pra vocês que eu acho meio sonso esse tipo de desculpa vindo ali da gravadora, porque a gente sabe que dava para ter reeditado, finalizado as coisas e colocado isso no ar o mais rápido possível. Muitos vazamentos já aconteceram e os artistas resolveram dessa forma, né? Mas no caso da Iggy, isso daí foi um pouquinho para outro canto. Só que antes dessa declaração pública da Iggy sobre a gravadora ter cancelado, muitas especulações rolaram ao longo dos anos e ano passado que de fato ela volta e retoma esse assunto, afirmando que nunca fez nada contra a Anitta e que ela não tem nada além de amor pela artista que colaborou na música dela, né? Só que o público acabou criando essa história e fixando essa história.
E vale lembrar também que no livro do Léo Dias, a gente tem algumas falas bem complicadas que fazem com que o lado da Iggy também não fique tão bom. É por isso que eu acho que merece uma análise mais profunda só esse videoclipe. Mas ao lado da Iggy, também a Lady Gaga foi uma outra artista que cancelou um dos seus videoclipes mais esperados para um de seus álbuns mais emblemáticos. Estamos falando de Do What You Want, com o disco aí Art Pop que estava sendo promovido naquele período. Do What You Want ia ser trabalhada como o segundo single de fato da era, e um videoclipe para essa música foi gravado. É bom lembrar que até definirem o segundo single do álbum, eles lançaram algumas coisas no meio desse período, e a música Do What You Want meio que começou a viralizar, então eles viram isso como uma ótima oportunidade para poder fazer dessa música o próximo single de trabalho daquele álbum, que estava até que caminhando bem. O Terry Richardson fez a capa original do single, mas até a noite do dia 11 de novembro de 2013, a Gaga não havia confirmado que ele era o diretor do videoclipe, mas aí ela confirma isso durante um show da Art Rave. Eles gravaram o videoclipe no dia 4 de novembro de 2013 em um local desconhecido, mas vemos que o clipe é de estúdio. Esse é o segundo vídeo colaborativo que a Gaga também faz com o Terry. Durante uma sessão de perguntas e respostas também no Twitter, a Gaga revelou que o vídeo era um pouco mais longo, mas ainda assim não era longo como Marry the Night. E esse daí também seria um vídeo com historinha, daquele jeito que ela fazia antigamente, que a gente amava. A Gaga fez uma performance para promover o disco no Saturday Night Live e ela foi muito criticada pela performance, com muitos chamando ela de chocante. E aí a Gaga fez até um tweet dizendo que se o povo achou chocante a performance, provavelmente o público não estaria pronto para o videoclipe. Então eu acho que isso também é um fator que colaborou muito, porque a reação do público a certas coisas normalmente tende a ditar o futuro de certas coisas que também serão investidas pelas gravadoras, né? Em novembro de 2013, no dia 26, a Interscope anunciou que o vídeo seria lançado sim e através de um serviço de compartilhamento de arquivos, o BitTorrent e a Vice, em algum momento de dezembro de 2013. Essa é a segunda iniciativa do BitTorrent após um lançamento semelhante com a Madonna e o Secret Project Revolution, que ela fez também ali no final da sua era MDNA, que transicionou depois para o álbum Rebel Heart dela. Porém, o mês de dezembro chegou e nós não tivemos mais nenhum tipo de notícia sobre essa história. E foi mais ou menos no período que começou a borbulhar as coisas sobre o R. Kelly, que era o colaborador da faixa da Lady Gaga. Então vamos dizer que assim, parece que as coisas não estavam indo muito bem. E para piorar a situação também, alegações contra o Terry, que era o diretor do videoclipe, começaram a circular. Então, tipo assim, todo mundo de repente que estava atrelado a Lady Gaga eram predadores sexuais, sabe? Uma coisa super pesada. E pensando que a música chama Do What You Want e ela fala na música faça o que você quiser com o meu corpo, é um combo pra dar tudo errado e ela sai ainda como culpada nessa história. Sendo assim, a TMZ anuncia que o videoclipe foi cancelado por conta dessas reações adversas em relação ao R. Kelly e também ao Terry. Mas é claro que nós temos algumas fotos por aí, alguns pedacinhos que começaram a circular, nada finalizado, bom a gente colocar isso daí, mas circula. O clipe de Make Me da Britney Spears também foi outro clipe que chamou muito a atenção. Por quê? O clipe que nós recebemos depois do lançamento da música foi absurdamente triste, levando em consideração o que nós testemunhamos por conta de gravações que saíram aí na mídia. Então eles fizeram um segundo videoclipe porque o primeiro ficou muito sexual.
O primeiro videoclipe da era Glory era dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que o David LaChapelle. Inclusive, ele era o produtor também da identidade visual de um álbum Glory. Ele havia trabalhado com a Britney anteriormente no videoclipe de 2004 para Every Time. As filmagens desse clipe começaram no dia 2 de junho de 2016. No entanto, ele foi descartado e substituído por uma segunda versão que parece uma propaganda da CIA. E após o lançamento dessa versão podre do videoclipe e a reação dos fãs, uma petição foi feita pelo público e a RCA divulgou uma explicação, no caso uma nota, dizendo que o clipe não era uma representação adequada da música. O Larry Rudolph, que era o empresário da Britney na época, né, falou assim que o vídeo realmente não era adequado. E depois, quando vazou as cenas do videoclipe, né, na verdade o clipe vazou na íntegra na internet aí pra gente durante todos os trâmites em relação à tutela dela, né, muita gente inclusive acusa isso de cortina de fumaça para certas coisas que estavam sendo faladas. Nós percebemos que não tinha nada demais no videoclipe, além do que poderia ser problemático era uma pessoa morrendo eletrocutada na piscina quando jogam ali uma televisão, sabe? É somente isso. E digamos que poderiam ter editado essa cena e dado outro contexto, porque tudo relacionado a Make Me até então fazia muito mais sentido com a música do que o clipe baranguérrimo que foi lançado depois. E bom lembrar que também eles fizeram um ensaio fotográfico novo com aquele clipe de Make Me e mudaram a capa do álbum. Enfim, uma situação muito louca que a gente já analisou aqui no canal. Um outro clipe que também foi cancelado, que todo mundo até hoje reclama, é o de Met Him Last Night, que é um feat da Demi Lovato com a Ariana Grande, tá? Essa música fazia parte do álbum que a Demi lançou chamado Dancing with the Devil, The Art of Starting Over, e infelizmente essa música, mesmo sendo um sucesso relativamente interessante nas plataformas de áudio, não levou o videoclipe a ver a luz do dia. Eles preferiram lançar outras canções para promover o disco, que no fundo não faz o menor sentido, né? Porque essa daí acabou sendo uma das maiores canções do disco. Essa música foi originalmente gravada durante as sessões da Ariana Grande para o disco Positions, mas acabou sendo destinada para a Demi Lovato. É bom lembrar que essa colaboração chamou muito a atenção da mídia e que levou a própria Demi Lovato a afirmar que um videoclipe estava pronto e que em breve ele seria lançado, mas ele acabou sendo descartado e o assunto nunca mais foi conversado. Essa música já ultrapassou mais de 120 milhões de streams nas plataformas de áudio, inclusive sendo uma das músicas de maior sucesso da Demi Lovato. Ainda falando de Ariana Grande, como que a gente esquece Dangerous Woman Visual 2, né? Bom colocar que nós tivemos o primeiro visual e que a Ariana afirmou que lançaria um segundo clipe para interpretar uma outra parte da música que ela havia sonhado. Inicialmente, o plano era fazer 2 clipes para retratar pensamentos diferentes e emoções diferentes que a Ariana sentiu em relação a essa música. Mais tarde, ela confirmou que o visual 2 havia sido descartado na sua conta do Twitter e também no Snapchat. Em uma sessão de perguntas e respostas com os fãs, a Ariana explicou mais tarde que o cancelamento do segundo visual foi porque ela não teve muito tempo para finalizá-lo do jeito que ela queria. Mais explicações sobre o cancelamento vieram quando um fã perguntou para ela em janeiro de 2019, muitos anos depois, e ela respondeu ao fã dizendo que tudo estava uma grande bagunça, porque os efeitos visuais não estavam muito realistas o suficiente e que não dava para ela entregar qualquer coisa para os seus fãs. Só que ela também explicou um pouco do conceito desse segundo videoclipe para nós. E honestamente, parecia que ele ia ser muito mais legal do que o vídeo simplório que ela lançou para a primeira versão da música. Ela disse que tinha algumas cenas mostrando ela tirando a máscara que ela estava usando no caso ali na capa do álbum, e que ela disse também que o vídeo era muito ambicioso para o tempo pobre que a gravadora tinha estipulado para ela poder promover essa música. Ela disse que tudo também era muito
muito insano e que as pessoas talvez poderiam mal interpretar isso daí. Saindo um pouco do mundinho dos Estados Unidos, vamos pro mundinho da música latina, né? Uma das minhas artistas favoritas, uma das minhas eras musicais que eu vivi mais à flor da pele, tá? Belinda com o disco Carpe Diem. Nós tivemos 3 clipes cancelados dentro dessa era. Vocês têm noção disso? 3. Se fosse um, gente, tava tudo bem. Só que foram 3. E 3 músicas incríveis. Bom, a música Gaia era uma dessas canções que ela ia pelo jeito trabalhar dentro da era Carpe Diem. Bom lembrar que essa música aí tem uma conexão de clipe com outras 2 músicas do álbum, no caso Dopamina, que é o clipe que chegou a ser lançado, e também Amor Transgênico, que foi outro clipe cancelado, que era a continuação de Dopamina. Então digamos que a continuação seria de Dopamina para Amor Transgênico e de Amor Transgênico para Gaia. O vídeo veio a vazar no início de 2022 e nós percebemos que ele seria lindo demais. Já no caso de Amor Transgênico, esse clipe foi gravado simultaneamente com Dopamina, sendo a continuação necessária do videoclipe. Havia rumores de que esse clipe seria lançado bem perto de Dopamina, mas a gente sabe que a promoção do álbum acabou ficando cada vez mais escassa, porque o disco não foi tão grande, tão popular, eu acho, como a própria gravadora de certa forma esperou. Por mais que Egoísta tenha virado uma música relevante, né? A gente sabe que muita coisa começou a mudar na carreira da Belinda, que também merece uma análise mais profunda, mas isso daí tudo, gente, infelizmente levou ao cancelamento de uma parte muito interessante dessa narrativa visual do Carpe Diem, que é maravilhosa. Só que nós também tivemos o cancelamento de Mi Religión. Bom lembrar que essa música era vista como uma música que teria um clipe gravado, mas com o intuito de promover a turnê do disco Carpe Diem. Porém, acabou que isso daí não se concretizou. Mas também é bom lembrar que o vídeo vazou oficialmente, tá aí disponível pra gente poder ver alguns recortes. Agora uma música que foi lançada, foi na televisão falar, enfim, deram todos os spoilers possíveis, foi a Pink com Revenge, que era o segundo single do álbum dela, Beautiful Trauma. Meninas, a música Beautiful Trauma não seria trabalhada como segundo single do disco, na verdade ia ser Revenge. Eu particularmente acho que a troca foi muito mais positiva, com toda certeza, porque Beautiful Trauma é uma música muito mais cativante, né? Só que o clipe de Revenge não é ruim, só que ele é pesado. E eu acho que por conta de toda aquela atmosfera da época nos Estados Unidos, ia ser de péssimo tom se a Pink lançasse o clipe de Revenge. Essa música teria a participação do Eminem, mas sem o Eminem. Na verdade, ela usou alguns sósias para interpretar o Eminem. Esse clipe ficou muito violento, mas mesmo assim, lindo. Coincidentemente, nesse mesmo tempo, estava existindo uma discussão muito grande sobre os massacres e também controle de armas dentro dos Estados Unidos. Então, acabou que era melhor cancelar mesmo do que colocar uma coisa dessa aí na rua, que com certeza ia impactar muito o público dentro dessa discussão. A própria Pink disse que decidir excluir esse videoclipe foi, assim, algo que eles fizeram sem pestanejar, principalmente porque quando eles viram o resultado final, eles falaram, não dá pra lançar isso. A Pink mais tarde deu uma entrevista dizendo que simplesmente as coisas não funcionaram e que era muito errado lançar um vídeo como aquele naquele determinado momento. Ela ainda disse, tudo era horrível e foi muito horrível. Eu, se fosse o Eminem e estivesse nesse videoclipe, eu teria ficado mortificado. Ela depois vem e diz que Beautiful Trauma foi uma escolha muito melhor e que mostrou o que de fato era o intuito dela com essa era. Só que o clipe também vazou, está disponível e obviamente eu vou ter colocado ele aí ao longo de todo esse vídeo. Agora, que nós não temos tantas informações, mas temos resquícios de informações que nos levam até outro lugar, é o de Undercover, da Selena Gomez. Por quê?
Quando ela lançou o disco Stars Dance, nós imaginamos mesmo que ela promoveria mais de 2 músicas de trabalho. E ela acabou promovendo apenas Come and Get It, que foi um grande hit, e também Slow Down. Só que Undercover chegou a ter um videoclipe gravado, só que esse videoclipe nunca viu a luz do dia. Só que também não foi dito que era um videoclipe de Undercover, porque a Selena Gomez na época falou assim que ela tinha um projeto secreto acontecendo, e até hoje é um trauma dentro dessa fanbase. Mais tarde, em julho de 2023, o diretor do videoclipe, Julian Christian Lutz, que no caso é o Director X, ele disse que tentaria lançar o vídeo no aniversário de 10 anos do disco, mas isso aí acabou indo de arrasta, principalmente porque o álbum fez 10 anos no ano passado. Até hoje os fãs pedem no Twitter esse tipo de conteúdo, né? Mas eles continuam sem respostas e, enfim, nunca teve nenhum tipo de foto, nem nada. Alguns fãs especulam que o Secret Project da Selena Gomez seria também atrelado, além do videoclipe, né, a um tipo de campanha publicitária, mas também foi de arrasta. O que a gente conclui, né? São muitas histórias legais e histórias que merecem ser contadas. E eu quero saber de vocês agora. Tem algum clipe que eu não falei aqui e nem na primeira parte que vocês gostariam que eu trouxesse? Habla aqui nos comentários que eu trago. Fechou? Ó, um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa. Aí. Tchau!